Oh, glória. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Escuta um pouco desse louvor. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno, nosso Yahvé. Oh, glória. Glória a teu nome. Santo, santo é o seu nome. Aleluia. Você que está entrando, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Glória a seu nome. Ele é lindo. Oh, glória. Glória a seu nome. Sabe como a gente pode ser levado além quando a gente para e deseja buscar a sua palavra? Está disponível um nível mais profundo. Termos intimidade com esse Pai que nos formou e que cuida de nós. Aleluia. Deseje neste fim de tarde. Quer dizer, já é noite. Aleluia. Passando rapidinho aqui para ver o que o Espírito Santo de Deus tem para o nosso coração neste momento. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mais do seu poder sobre nós. Deixa eu girar um pouquinho essa luz que está mesmo no meu rosto. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Mais um momento de meditação, né, para as nossas vidas, da parte do Senhor. Essa live vai ficar gravada, então não importa a quantidade de quem entra, quem sai. O importante é que se essa live chegou até você, é o Senhor querendo falar ao teu coração e ao meu coração. Né? Nenhuma palavra que é lançada e proferida, ela volta vazia para nós. Ela volta vazia. Não, 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 não. Sabe por quê? Porque é a palavra do nosso Pai. Paz do Senhor, Leandra. Glória a Deus pela sua vida. Nenhuma palavra de Deus volta vazia. Sabe por quê? Porque ela própria diz que ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Eu quero conduzir você neste fim de tarde, não, já é noite, né? Já passou das 18 horas. Mas eu quero instigar em você que não viu a live de ontem, procure aí no meu Instagram, assista aquela live. Foi algo tremendo que o Senhor, o Espírito Santo, reservou pra gente, com explanação poderosa. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração através dessa live, porque falou comigo poderosamente. Então você que está entrando, você que vai ver esta meditação de agora, mas não deixa de assistir a de ontem. A de ontem. Ela foi uma bênção para as nossas vidas e tem sido onde ela tem chegado. Amém? Vamos orar, vamos chamar a presença do Espírito Santo para conduzir esse momento, porque tudo vem dele, tudo vem do Senhor. A gente só se disponibiliza e quem faz é ele, não é verdade? Então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração o que ele tem neste momento para nós, amém? Então fecha teus olhos, né? Te concentra no céu, te concentra ao Pai que está aí cuidando de você, ao Pai que te gerou, ao Pai que te formou, ao Pai que dá o fôlego de vida para você e para mim quando acordamos. Este Pai que quando a gente está dormindo ele está protegendo. Porque senão o inimigo ceifava a vida da gente. Mas mesmo a gente dormindo, ele está cuidando, velando, zelando pelas nossas vidas.
Esse é o Pai que temos. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, exaltado seja o teu nome. Mais um dia, Senhor, de gratidão ao autor das nossas vidas, de nos conceder mais um dia de vida, mais um dia da tua permissão, da gente poder respirar esse apuro, termos o fôlego de vida em nós, nossos pulmões perfeitos, nossa vida aqui, ó, saudável, para poder aprender mais da tua palavra, crescer na graça e no conhecimento dessas verdades. Meu Senhor, que todas as pessoas que possam entrar, todas que vão ouvir essa live, elas possam ser alcançadas poderosamente, porque nós sabemos que quando a tua palavra é ministrada, transformações ocorrem para o teu louvor e a tua glória. Obrigada por este momento. Fala conforme o teu desejo, Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam impactadas com o teu poder, no nome precioso de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Como é o nome? Ili. Não dá para entender muito. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe também a sua vida. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção, né? Nas regiões celestiais. Ele é maravilhoso. E cada vez que a gente aprende dessas verdades e obedece a palavra de Deus, Ele abençoa nossas vidas. Eu estava conhecendo pela fotozinha. Eu estava achando você parecido. Isso mesmo. Amém. Amém, Naécio. Glória a Deus. Tudo para a glória de Deus, né, Naécio? Que bom, viu? Eu estava conhecendo seu rostinho, mas estava na dúvida. Que bom tê-lo aqui. E se não puder ficar até o final, você depois assiste nossa live, né? Porque a gente aprende muito, a gente cresce muito com o Espírito Santo, porque tudo vem dele. E ele sabe o que eu e você precisa. Não é verdade? Ele sabe. Paz do Senhor, pastor Ademir. Glória. Sejam todos bem-vindos. Esse momento de meditação da palavra do nosso Pai. Né? E eu estava falando aqui, você que não escutou a live de ontem, reserva um momentinho para escutar, porque foi tremenda a explanação. Nós fizemos até uma explanação sobre isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Percebe a diferença aqui em cima? Mas eu não vou falar agora não, vou deixar bem sua curiosidade bem aguçada para você voltar lá e assistir a live. Um grande abraço para você também, Naécio. Um prazer, viu? Prazer é meu revê-lo e saber que você tá bem. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Qualquer coisa, deixa um recadinho aí no privado, tá certo? Mas que Deus abençoe sua vida. E vamos aqui ver o que é que o Senhor, o Espírito Santo de Deus tem para nós. Porque uma coisa eu sei, queridos, quando Ele reserva algo, é coisa gloriosa para nós, viu? É para o nosso crescimento, é para nosso amadurecimento, seja correção, seja instrução, tudo é para a glória de Deus e o melhor para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é algo grandiosa, né? A palavra de Deus transforma nossas vidas. E glória a Deus para o nosso Pai, pela oportunidade, né? E eu estava aqui, né? Hoje a gente passou a tarde meditando na palavra, oramos. Foi uma bênção, Deus se fez presente, foi algo glorioso para a glória dele. E eu estava aqui desde cedo, finalzinho da tarde, eu estava querendo fazer uma live. Aí eu digo, meu Deus, eu vou fazer. Mesmo depois de 6 horas, 18 horas, eu digo, vou fazer. Vou fazer. Espírito Santo, o que é que você quer falar conosco? E ele colocou no meu coração aqui, que com certeza vem dele. Em 2 Pedro 3, 8. Talvez você está enfrentando situação, algo que você está colocando diante do Senhor há muito tempo. E você não tem visto a manifestação no natural. E você tem dito, Senhor, não está ouvindo minhas orações, o Senhor não está fazendo a coisa acontecer. O que é que está acontecendo, Senhor? Né? Talvez você passe aí por alguma situação, todos nós passamos. Cada um tem algo, se a gente fosse contar, cada um tem algum tipo de situação que está enfrentando, mas uma coisa eu sei, nós sabemos que não estamos sozinhos, né? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 14 que Ele jamais nos deixa só. Ele está conosco a toda e qualquer situação, né? E a gente crê nessas verdades, porque Ele não é mentiroso. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza e faz a coisa acontecer, né? E eu estava hoje pensando, aí me veio isso aqui, eu folheando, olhando, lendo a Bíblia, e veio isso aqui, que em 2 Pedro 3, 8. Se você não tiver uma Bíblia disponível, você preste atenção.
e depois você medita mais. Porque é no meditar, queridos, que a revelação de Deus cai sobre as nossas vidas. Quanto mais eu e você lê a palavra, mais ele se manifesta, mais ele se revela, mais ele trata com o nosso coração. Porque quando a gente lê a palavra, é o Senhor falando conosco, é a boca dele falando para nós. Entende? A Bíblia fechada é simplesmente mais um livro, mas ela aberta e lida. Né? Hoje eu estava até conversando com uma irmã do Rio de Janeiro, e eu me lembrando, né, a gente estudando sobre o Salmo 91, e eu me lembrando do tempo, né, que eu não tinha me convertido ao Senhor, não tinha dado minha vida por completo ao Senhor. Lá em casa tinha uma Bíblia bem grande, e a gente deixava aberto no Salmo 91, achando que ela aberta, ela ia fazer o que era necessário. Meu Deus, como a gente perece por falta de conhecimento, viu? Por isso que a própria palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, e é verdade. A gente não tinha conhecimento, a gente achava que ali aberta, que o Salmo 91 é poderoso, né? Se você ler, eu quero instigar você, né? Anota aí e depois você dá uma lida. Agora lida prestando atenção, como se você estivesse dentro desse salmo ali, para você estar, sabe? E o poder de Deus vai cair sobre sua vida e vai falar o que é necessário para você e para mim ouvir. Quando a gente está lendo qualquer palavra do Senhor, né? Estou falando do Salmo 91. E eu dizia assim, a gente dizia assim, meu Deus, a linha aberta fazia algo. Não, queridos. A palavra de Deus, ela só é poderosa. Ela por si é poderosa, mas eu estou dizendo, para ela executar na nossa vida, é necessário consideração, tempo com ela, estudo com ela, oração através dela. Tudo é com ela. Você deseja mudar a sua vida? É através da palavra de Deus que vai lhe instruir. Você se rendendo ao Senhor, que tem tudo aqui, toda instrução que eu e você precisa estar aqui dentro. O que é que você está precisando aí? O que é que você está precisando aí do outro lado? Pode ser algo mais, aos seus olhos e aos meus olhos, grandioso. Quero dizer para você que o nosso Pai, ele está bem acima disso tudo aí. E ele pode realizar. Porque tudo foi criado por ele. Entende? Tudo foi criado pelo Senhor. Então não importa a área que você esteja precisando, a área que você esteja passando luta, sofrimento, dificuldade, né? O Senhor, ele diz na sua palavra, ele tem as suas instruções para que se a gente colocar em prática, a coisa acontece. É impossível não acontecer. Mas não acontece porque você é bonzinho não, queridos. Não, a gente é falho, né? Mas acontece porque a palavra dele é fiel para realizar. E ele diz em Jeremias que ele vela pela sua palavra para cumprir. E ele é fiel. E ele não mente. O que ele fala, ele cumpre. Então, assim, quando eu e você pratica aquilo que tem chego para mim e para você, a coisa acontece. Porque ela é poderosa, ela é viva. Ela é viva. E vamos para cá. Então, eu quero trazer para a nossa meditação, que se encontra em 2 Pedro 3:8. Aí, como eu estava dizendo, talvez você tenha algo que está pedindo há muito tempo. Veja o que o Senhor fala para mim e para você. Preste atenção. Deixa eu dar uma dica para você. Preste bem atenção em cada versículo, em cada palavra. Porque é Deus falando. Às vezes a gente até lê a Bíblia, mas lê com rapidez, não meditando, prestando atenção, entende? Mas quando a gente para prestando atenção nos detalhes, aí o Senhor vai revelando. Quando menos espera, a gente alcança a vitória. Porque a fé, ela é liberada. Porque é no meditar da palavra que minha fé vai aumentar. É no meditar da palavra que a minha fé vai ser aperfeiçoada. E a palavra de Deus diz que o nosso Pai, ele se move por fé. Se eu e você acreditar, confiar, orar a palavra, se você liberar a palavra, a coisa acontece, querido. Porque é a palavra dele que tem que se concretizar. Porque ele é grandioso demais, entende? Aí ele diz assim para mim e para você, olha, você está achando demorada a situação? Calma. Olha, não. Fica tranquilo, continua perseverante, focado, acreditando. Olha o que ele diz pra gente. Contudo, amados, veja como você é importante, viu? Amados, somos amados dele. Pessoas podem ter raiva da gente, nos odiar, mas ele nos ama.
Somos o melhor de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus por isso. Aí ele diz, contudo, amados, você que está entrando agora, 2 Pedro 3:8. Há um princípio que não deveis esquecer. Olha o que o Senhor está falando para a gente. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Eita Jesus, será, minha gente? Se a gente for analisar com a nossa mente, ela vai dando um nó assim, né? Mas se a gente analisar com as instruções da palavra, o Espírito Santo vai revelando. Desculpa aí, bocejei. Mas é normal. Olha, você tem noção do que a gente acabou de ler? Primeiro, o Senhor dizendo que você é amado dele. Eita, Deus tremendo. Né? E depois ele está dizendo, ei, você, meus filhos, não te preocupa. Tu acha que está demorando? Não, na hora certa eu ajo. Na hora certa eu agirei. Aleluia. Para você faz 1 mês, 2 meses, 3 meses. Para você pode estar achando muito tempo. Mas um dia para mim é mesmo que 1000 anos. 1000 anos para mim é mesmo que um dia. Então, queridos, não te foca no tempo não. Foca que a coisa vai acontecer na hora certa. A Bíblia diz em Filipenses 3:10 que há tempo para tudo debaixo da terra. Tem um tempo determinado. Se não chegou a hora, de duas uma, ou você não está confiando como deveria, ou porque não é, se está confiando, o tempo não é o melhor agora. E ele conhece o melhor tempo. Ele sabe qual é a hora mais correta para nós. E até para a gente receber aquilo que tanto ansiamos, a gente tem que estar pronto, queridos, para receber. Porque senão o inimigo das nossas almas, ele rouba aquilo que Deus tem para a gente. E o que ele entrega para a gente. É verdade. Ele é maravilhoso, ele cuida da gente, ele orienta. E não é diferente, ele não mudou. Desde a criação já era dessa forma. Cuidando, protegendo, guiando. É. Então quer dizer para você que pare de estar reclamando pelo tempo. E quando vai ser? Faz muito tempo. Às vezes eu converso com pessoas aí dizem assim, faz muito tempo que eu estou orando por algo. Mas não está acontecendo não, queridos. Tem paciência. Tem paciência. Olha, deixa eu corrigir, deixa eu retificar. Eu disse a vocês, Filipenses 3:10. Não, eu errei. É 3:8. Eu disse 3:10. Me perdoem aí. 3:8. Né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento. Cadê? 3, espera aí. Me perdi de novo aqui. Só um momento para eu achar aqui, meus queridos. Como eu estava falando para vocês, deixa eu corrigir, né? Que eu dei o versículo errado. A gente tem que ter cuidado para não dar errado. Né? E a gente for meditar e dizer, gente, não tá aqui não, não tá aqui não. E agora? Por isso que é importante a gente... Deixa eu ver aqui, porque eu não estou achando no celular. Eu gosto de abrir na minha Bíblia. Eita. E como eu estava falando, enquanto eu achar aqui, como eu estava falando para vocês, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela muda a circunstância, querido. Seja qual for a circunstância que você esteja passando. Entende? Essa palavra, ela transforma. Eclesiastes 3:1. Eita, Filipenses. Deu uma viajada agora, foi. Mas faz parte, né? O importante é que o Espírito Santo disse, opa, acorda, não é isso não. Eita, glória. Ele é maravilhoso, né? Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Tempo para tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar,
tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, de rir, tempo de todas as coisas. Eclesiastes 3. Eita glória! E é isso, queridos. Então, não fica reclamando, porque quando eu e você reclama, a gente volta pro final da fila. Às vezes a gente tá bem pertinho da nossa bênção. Bem pertinho. Tá bem pertinho. Aí eu e você reclama. Tá demorado, não tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? O Senhor não tá ouvindo, o Senhor não tá ouvindo minhas orações, né? E ele falando pra gente nesta tarde: ei, um dia pra mim é como 1000 anos. 1000 anos pra mim é como um dia. Então, a qualquer momento, querido, ele é um Deus de repente. Glória a Deus por isso. Você vê lá no cárcere, de repente, né? Paulo e Silas ficaram presos, aí de repente o Senhor agiu. Foi do de repente. Ele é o de repente nas nossas vidas, né? Na hora certa ele vai agir. Basta a gente confiar e acreditar, né? E obedecer, e estar firme ali, firmados nele, confiante nele. Não é verdade? Nosso Pai é grandioso. Então, como eu estava falando, há tempo para tudo debaixo da terra. Eclesiastes 3, eu falei Filipenses, mas errei. Glória a Deus que corrigi. Eclesiastes 3, depois você lê. Há tempo para tudo, queridos. E nunca esqueça, ele está dizendo para a gente, olha, o de repente pode acontecer. Quando menos esperar, a gente recebe a nossa vitória. O importante é a gente dar continuidade, de perseverar, de focar no Senhor, né, de desejar a palavra, porque não adianta, viu? Vai até para a igreja, mas chega lá e não considera o que tem escutado. E quando a Bíblia ensina a gente a considerar, é dizer aquilo, é dar atenção à palavra dele. Inclinar o ouvido, ficar atento com os olhos abertos. O Senhor está ensinando a ti. Não, Senhor, então eu quero praticar dessa forma, eu quero fazer dessa forma. Aí o Espírito Santo vai vendo que a gente está desejoso. Aí ele começa a ajudar a gente nas dificuldades e a gente alcança a vitória. Agora dizer, só por dizer que acredita, mas não faz a parte, assim não vai acontecer nunca. E o problema não está na palavra nem em Deus, não, está na gente. Não é verdade? E ele diz pra gente, o que é que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Será que o nosso Pai, ele não sabe o que a gente precisa? Não precisava nem a gente falar. Mas faz parte do a gente falar, declarar, entende? E falar conforme o que a Bíblia fala, porque a gente vai gerando vida. A fé vai aumentando. Isso agrada o coração do Pai, né? Porque nem precisava, porque ele conhece. Ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o que a gente precisa, ele sabe das nossas necessidades. Na verdade, a gente não precisava nem falar. Ele sabe, ele conhece. Mas é importante que a gente abra a nossa boca, ore a ele, tenha um momento de comunhão, se familiarize cada vez mais com ele. Precisamos conhecer o Pai que temos. Precisamos entender quem a gente carrega, porque a vida dele está dentro de nós. A gente precisa, queridos, conhecer. Aí a Bíblia diz já lá em Jeremias 33:3. Vamos lá abrir. Se você não tiver aí, você anota ou escuta, depois você... Olha, o que é que ele diz aqui para nós? Invoca-me e te responderei. Se a gente está invocando, se a gente está chamando, é porque a gente acredita na existência. Ninguém vai parar para fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus, né? Se não acreditar na existência dele. Não é fato? Então ele está dizendo para eu e você invocar. Quando a gente invocar, chamar ele, aí ele vai responder. Aí ele diz, e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que não sabe. Deixa eu botar em outra versão aqui para a gente ver. E se ele está dizendo que se a gente invocar, ele chama
O Yahvé chamar. É o Deus que está presente, que vem. Você chamou, eu chamei, ele aparece. Oh, glória a Deus. Ele é maravilhoso. E se ele está dizendo a mim e a você, que você e você deve invocar, que ele vai responder e vai revelar coisas, conhecimentos grandiosos que a gente não imagina, é porque ele deseja fazer isso para a gente. Aí aqui em outra versão diz assim, ó, o Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vê que tremendo, queridas. E ele diz pra gente, nesse momento, que basta eu e você invocar. Para a gente viver uma vida, né, de clamando, invocando, chamando, a gente tem que ter comunhão com ele. A gente precisa se render, se prostrar, desejar, dialogar com o Pai que a gente tem, né? Que quando a gente se derrama diante dele, ele responde. Aí você diz, Fabiana, eu já orei, já conversei, e ele não respondeu. O fato dele não ter respondido no momento não quer dizer que ele não lhe ouviu. Ele é Deus. Ele escuta e vê todas as coisas. Ele prescruta o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que a gente está aqui conversando sobre a palavra dele. Ele sabe, você que está do outro lado, eu que estou aqui, as nossas necessidades. Por isso que ele está falando, por isso que ele está liberando aqui a sua palavra, para que a gente se pegue a ela e receba e acredite no que ela tem proposta para nós. Agora, para isso, precisa-se confiar. Precisa-se acreditar. Precisa-se clamar. E nós lemos antes de Jeremias 33:3, 2 Pedro 3:8. Que é quando ele fala que um dia para ele é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então é esse problema que você está passando, frações de segundo. Se ele desejar agora, creia, agora, nesse segundo. São exatamente, deixa eu ver a hora aqui, 18h39. Dentro dos 18h39 o Senhor opera. Porque ele é Deus, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Não existe circunstância que fique na frente, diante de você e de mim, se o Senhor não permitir. Ele pode mudar isso tudo, ele é um Deus de repente, como já lemos aqui. Ele transforma a maldição em bênção. É dessa forma, queridos. E ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é grandioso. E nesta tarde ele está falando comigo e com você. Ei, não te detenha ao tempo. Acredita, ele é o dono do tempo, ele é o próprio tempo. Aleluia. O nosso Pai é o próprio tempo. Pode ser daqui um segundo, daqui um dia, daqui a dois dias, não importa. Se eu e você confiar, perseverar, vai acontecer. Vai acontecer. Tudo para a glória dele. Que nós possamos invocar o nome dele. Que ele vai responder o que tanta gente precisa. Ele é grande. Ele é fiel. Ele é justo. Ele não dispersa seus filhos de mãos vazias. Se nesta tarde o foco primordial dele foi dizer para mim e para você que eu e você não deve olhar o tempo, porque ele é o tempo, e porque um dia para ele é como 1000 e 1000 para ele é como um dia, a qualquer momento a coisa que você está precisando aí do outro lado, que eu estou precisando, vai acontecer. Criemos e continuemos nessas expectativas. E não duvidando, porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha 24 horas para fazer com que eu e você desacredite. Mas maior do que tudo isso é o Senhor. Maior do que tudo isso é Ele em nós e através de nós. Aí Ele continua dizendo para mim e para você.
aqui em Tiago. Olha, Tiago 5:16. Ei, filhos, olha o que ele diz. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados. A parte B. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Deixa eu ver aqui em outra versão. Meu Deus. A oração do justo pode muito seus efeitos. Aí você diz, oxe, Fabiana, não é justo não, é? Somos justos. Somos justificados nele, pelo sangue dele na cruz. Eu e você é justa. Ele pagou um preço alto para pagar as nossas dívidas. Então nós fomos justificadas. É, exatamente. Aí olha, nós lemos Tiago, deixa eu ler na outra versão, que diz assim. 5:16, parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, queridos, não desiste, não desanima. Uma oração sua, uma oração minha, pode movimentar os céus. Ela pode não, ela movimenta. Então não desista de orar por alguém que você faz tempo que está orando e acha que a coisa não está fazendo efeito. Não deixa o inimigo colocar isso na tua mente, não. Tá sim. Não desista, continue orando, acreditando, confiando. Entende? Porque uma oração da gente, uma oração do justo, transforma coisas grandiosas. Impacta, cerca as outras vidas. E no momento oportuno a coisa acontece, porque a minha oração e a sua têm alcançado pessoas. Entende? O poder de intercessão é algo grandioso. Então, que nós não deixemos de orar, preocupantes com o tempo. Eu oro faz muitos anos. Irmã Fabiana Hermes, você nem imagina quanto tempo faz que eu oro. Continue orando mais. Acredite. Tem coisas que é até preciso a gente mudar até a forma de orar. Agradecendo já, para a coisa se materializar. A palavra de Deus diz que eu e você precisa trazer à existência o que não existe, queridos. Vamos movimentar o céu, chamar ele para o natural. E a gente chama através da palavra, proferindo, meditando, falando e andando conforme. É lindo, né? Que poder essa palavra. É a palavra. É ela que é dessa forma. Ela é poderosa. Então não desista de orar. Preocupado em tempo. Seja o que for que você está precisando, continuemos orando, intercedendo, confiando. Um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ele movimenta em frações de segundo. Basta ele achar que é a hora certa. Vai movimentar e acabou, e acontece. Quando menos espera, foi. Foi mudado, foi transformado, foi impactado. Foi. Ou é. Aleluia. A palavra de Deus, ela é muito eficaz. Ela é tremenda. Aí, olha. A oração. Vamos lá para 1 Pedro 3:12. Deixa eu escrever aqui. 1 Pedro 3:12. Que diz assim. Olha. Eu e você está aqui conversando, né? Estamos falando sobre ele, da sua palavra. Estamos, né? Movimentando nossa fé, confiando, instigando, né? Glória a Deus por isso. E ele está falando conosco. Aí vê o que ele diz aqui para nós. Em 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Veja o que é que ele está dizendo, que os olhos dele estão sobre os justos, contemplando tudo.
Quem faz o bem e também quem faz o mal. Então não tem como a gente escapar da mão dele, não tem como a gente duvidar que ele não está conosco, não tem como a gente desacreditar que uma oração ele não está ouvindo, porque ele é onisciente, onipresente. Ele vê todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E veja quantos versículos o Senhor falou para a gente. Começou com o do tempo. Ele é o próprio tempo. E neste início de noite, o Senhor disse para mim e para você: não te preocupa com o tempo. Avance. Continue buscando. Continue lendo minha palavra. Continue orando, acreditando que a coisa vai acontecer. No momento oportuno eu vou materializar. Não duvide, não desacredite. Eu vou fazer. Agora saiba, muitas coisas podem até não acontecer porque você está pedindo mal. Você não está pedindo da forma correta. Como é que eu sei disso, Fabiana? A forma correta é alinhado com a palavra. Mas eu não sei, como é que eu vou saber? Comece a meditar mais na palavra. Comece a ler mais a palavra. Orar a palavra. Que ela vai te ajudar, ela nos ajuda. Entende? E se for algo, queridos, eu vou dizer a você, se for algo que você está pedindo, que não vai, porque o Senhor está no nosso futuro, Ele é o tempo, Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é tudo. Ele está em todo o tempo, né? Então Ele vê o futuro, antes da gente chegar lá, Ele já está. Então se Ele vê que a coisa vai nos prejudicar, Ele não vai conceder para mim, para você. Porque um pai, ele tem cuidado com os filhos. Ele protege os filhos. Então, como é que ele vai dar uma coisa que vai ser prejudicial? Não, ele não vai fazer. Não, de jeito nenhum, né? Então, que eu e você, a gente tenha desejo cada vez mais de buscar essas verdades. Porque é no buscar das verdades que a nossa mente vai renovando, vai enchendo. A gente vai sendo tomada com essas palavras, porque na hora que a adversidade chega, a gente tem como combater o problema. A gente está forte para lutar contra a adversidade. Ô, Fabiana, mas você não disse ontem que a gente é mais do que vencedor? Sim, a gente já é mais do que vencedor. Já tem medalha pronta, já tem troféu pronto, já tem bandeira hasteada para comemorar a vitória. Mas para isso eu preciso perseverar, focar no céu, acreditar e fazer aquilo que me cabe. O que é que me cabe? Andar em obediência com essas verdades. Para acontecer é. E nós lemos ontem, né? Eu estava meditando ontem com uma jovem, e para que a gente pegue aquele versículo que está em Deuteronômio 28, que diz que as bênçãos correm e nos alcançam. Se ela vai correr e nos alcançar, a gente está bem à frente, a gente está seguindo com fé, e as bênçãos vão correr e nos alcançar. É uma promessa do Senhor, está lá, em Deuteronômio 28, depois você vê lá, Deuteronômio 28. Mas para que isso aconteça, existe uma regrinha. Se atentar para as palavras, se seguir conforme as instruções, se praticar conforme o Senhor está dizendo, obedecendo. Aí, meus filhos, fique tranquilo. Tudo que está proposto para você vai acontecer, porque você está fazendo a sua parte, de obedecer o que o Senhor tem dito. Eu não estou dizendo aqui que eu e você não vai errar, não. A gente está em processo de crescimento, sempre eu falo isso. Cada dia crescendo mais, desejando aprender mais e errar menos. Quanto mais eu renovo minha mente, menos eu erro. E não é diferente com você. É igual para todo mundo. Vamos desejar, vamos buscar esta palavra, queridos. Deixa eu dizer para você. Oração é poderosa. Amém. Glória a Deus por oração. Se o Senhor instigou para a gente, é porque oração é um diálogo, né? É orar alguém pedindo a alguém, tá ali, ó, conversando com alguém. Né? É importante. Mas se até na oração, se eu não tiver uma comunhão com essa palavra, como é que eu vou saber até orar como convém? Aí talvez você diga, mas a palavra de Deus diz, Fabiana, que a gente não consegue nem orar
E o Espírito Santo faz o Senhor receber a nossa oração. Aí é um ponto de quando você está sofrendo tanto, que você não está conseguindo nem falar porque está chorando, está muito angustiado. Aí o Espírito Santo sonda o meu e o teu coração e leva para Deus, né? Através de gemidos inexprimíveis, está subindo e o Senhor está vendo o nosso coração. Mas isso não tira a nossa responsabilidade e a nossa obrigação de estar conhecendo a palavra para a gente orar a palavra. Porque quando a gente orar a palavra, vai agradar o coração do Senhor, porque a gente está orando Ele, porque Ele é a palavra. Aí Ele faz a coisa acontecer, porque Ele não precisa velar pela palavra, Ele vela, né, pela palavra para cumprir, aí Ele vai e executa. Porque a gente está fazendo. E se eu e você não conhecer isso, como é que a gente ia saber fazer? É por isso que a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade, a gente muitas vezes deixa de usufruir coisas grandiosas de Deus porque a gente não tem o conhecimento. É porque Deus é ruim? Não. É porque Ele não quer dar? Não. É porque a gente não está tendo o conhecimento que deveria. E está tudo disponível, queridos. O manual de vida, as instruções, o Espírito Santo para nos ajudar quando a gente não entende, porque às vezes você pode até ler algo e dizer assim, eu não estou entendendo. Não, mas você está com o Espírito Santo. Peça ajuda a Ele. Quando você não entender, quando eu não entender, o Espírito Santo me ajuda aqui a compreender isso aqui, que eu não estou entendendo. E Ele vai lhe ajudar. Talvez Ele já tentou lhe mostrar e por algum motivo você não entendeu. Procure o seu pastor, né? Procure alguém que possa lhe ajudar aí na interpretação, mas ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo. Agora você precisa, e eu preciso, estar atenta a Ele. Para a gente dizer assim, Espírito Santo, venha cá. Porque Ele é uma pessoa. Não é algo, uma miragem não, queridos. Ele é um ser, uma pessoa. Terceiro da Trindade. É. Deus, Jesus e o Espírito Santo. 3 em 1, eles são um. Aí tá dentro de mim e de você. Ele tá aí. A gente termina essa live, ele continua com a gente, continua com você aí do outro lado. Você vai trabalhar, ele vai junto com você. A gente vai tomar um banho, ele tá com a gente. A gente vai dormir, ele tá com a gente. Entende? Quando a gente tem essa percepção, a gente fica mais atento à voz dele. E quando a gente fica mais atento às instruções dele, aí a gente começa a errar menos, a declarar, a agir conforme. Entende? Estou bocejando muito. Tá me dando sono. Ontem eu dormi muito tarde, estudando, lendo Bíblia, para a glória de Deus. Porque só é bom para mim, viu? Isso aí tudo me beneficia. O buscar, o meditar, beneficia. Agrada o coração do Pai, sim. Porque a gente parando para estudar ele, isso é maravilhoso. Mas o maior beneficiado é a gente. O estudar. Entende? Muitas coisas vão caindo por terra porque a gente vai aprendendo, vai tendo conhecimento, não é verdade? Então, nesta noite já, desculpa, tarde não, nesta noite, eu quero enfatizar para o meu e o seu coração, ele dizendo, para mim e para você, que a gente não foca em tempo. Ele é o tempo. Um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos para ele é como um dia. Não importa. Ele age, ele é o mesmo, ele faz, ele pode, ele é justo. E talvez você está aí do outro lado pedindo algo que aos seus olhos está impossível. Não existe impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível para fazer acontecer. Oh, glória! Glória a Deus por essas verdades. Então que eu e você possa, com esses versículos que nós citamos aqui, a gente possa ler mais vezes, porque quanto mais a gente lê, mais é segurança para a nossa vida, mais revelação vai chegando, mais entendimento vai descendo. E o desejo de praticar vai ser mais real em nossas vidas. Porque é no praticar a palavra que a coisa acontece. É desse jeito. E nós só temos a louvar o nosso Pai. Só temos a agradecer a Ele. Ele é lindo. Aí, para terminar, eu vou deixar o versículo Salmo 91. Aquele que vive. Deixa eu ver na outra linguagem.
aquele que vive na habitação do Altíssimo. Preste atenção. Aquele que vive, que deseja viver, que deseja se render, que deseja invocar, tá ali, rendendo-se. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, desfrutará sempre da sua proteção. Oh, glória! Aqui na outra versão diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Queridos, como é tremendo. Quem habita, quem vive diante do Senhor, aprende a descansar, porque quem habita com Ele, quem tem comunhão com Ele, vai buscando, vai entendendo melhor a sua palavra, aí aprende, eu e você aprende a descansar, e quem descansa, desfruta. Aqui fala específico da proteção, mas é muito abrangente. Proteção, cuidado, suprimento, alegria, a paz que excede todo entendimento. Se eu e você viver, se eu e você habitar nesse esconderijo, a gente vai aprender a descansar. E quando a gente descansa, porque diante dele é uma sombra. Quando a gente é aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará. Então, nesta tarde, deseja ir do outro lado. Não importa o horário que você está assistindo. Não importa o local que você mora. Porque não existe distância no mundo espiritual. Deseje habitar no esconderijo dele. E existe uma forma. Primeiro, render-se para ele. E depois, mergulhar nele. E quem mergulha, quem habita, quem vive, descansa. E quem descansa, desfruta da proteção, do cuidado, do suprimento. É um pacote com vários suprimentos. Oh, glória! E nesta tarde, a gente vai fazer uma oração pelas nossas vidas, agradecendo ao Senhor pelo cuidado, pelo amor, pela palavra disponível, por estarmos bem, né? Em querer, né, que cada vez mais a gente deseje conhecer as suas verdades, que a gente deseje mergulhar no conhecimento da sua palavra, para que ela se materialize. À medida que a gente pratica o que a gente tem aprendido, aí ela acontece. Ela faz a coisa acontecer, porque ela é fiel. E o nosso Pai é fiel. O nosso Pai é justo. Ele é muito justo. Tudo que ele fez, queridos, antes mesmo da fundação do mundo, tudo que ele criou, tudo que ele projetou foi com muita perfeição. E não vai ser diferente agora. Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Ele toma conta de todas as coisas. Nada está, né, fora do controle dele. Tudo ele tem o controle, porque ele é Deus. E ele deseja mudar a sua vida e mudar a minha cada vez mais. Amém? Amém. Mas para isso, vamos meditar na palavra. Vamos buscar das suas verdades. Vamos desejar e praticar. E ir para a sua casa ouvir a palavra. Precisamos meditar nessas verdades. Para a gente fazer uma oração. Você que está aí, que entrou, que saiu, que vai ouvir depois. Eu instigo você a ouvir a ministração de ontem à tarde. Está aí no meu Instagram. Agora assista toda. É 1h13, se eu não me engano. Aí você diz, ai meu Deus, é muito tempo. Começa a assistir de pouquinho, mas não fica na metade. Vai até a conclusão, porque o Espírito Santo, ele faz a coisa com perfeição com ordem, com organização. Se você para pela metade, você não vai pegar o fio da meada.
Entende? Aí você medita em cada versículo, é isso que é importante. Tudo que você ouvir, anota o versículo. Se você não tem como anotar, quando chegar em casa você escuta de novo, anota. E você vai ler novamente. Quanto mais você lê, quanto mais nós lermos, mais revelação chega para a nossa vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome por mais um dia de oportunidade de aprender das tuas verdades. Que a gente possa cada dia mais, Senhor, desejar ouvir, meditar e praticar essas verdades. Porque só assim ela se materializa em nós. Porque você já realizou tudo na cruz do Calvário, Senhor, por nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Amigo fiel, que não nos abandona, que está junto conosco a todo momento. Que pega junto conosco se a gente considerar. Que nós possamos cada vez mais ter essa percepção da sua existência dentro de nós. A vida, Zói de Deus, está dentro de mim e de vocês. Que a nossa mente compreenda isso. Para a gente cada vez mais crescer na graça e no conhecimento dessas verdades. Meu Pai, obrigada. Nos abençoa cada vez mais através da tua palavra. E que cada dia nós desejemos mais. Que nós tenhamos uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono reparador. E que o dia de amanhã seja um dia melhor do que hoje, para a glória do teu nome. Obrigada, Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. A tua palavra garante que o teu prazer é que tenhamos longevidade de vida. Para quê? Vivermos aqui muito nesse tempo, nessa terra, muito tempo na terra. Para formar o nosso caráter, o teu caráter em nós. E através de nós a gente resgatar pessoas para o teu reino. Resgatar vidas, ajudar pessoas. Esse é o propósito. Nos ajuda, Pai. E que toda e qualquer dificuldade saia da nossa frente e bata em retirada no poderoso nome de Jesus. Obrigada pelo teu sangue que já foi derramado na cruz. E é este sangue que nos purifica a cada momento. Que nos cobre, nos purificando e nos protegendo de todo mal. Te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Oh, glória. Amém, Helena, amém. Deus te abençoe grandemente. Deus nos abençoe cada dia mais, né? Através da sua palavra. Na região celestial já está tudo pronto, né? Somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas que o Senhor possa destravar tudo que está impedindo a gente receber o que já está pronto, né? Em nome de Jesus. Amém. Bom demais ter vocês aqui. Né? Você que entrou, que saiu, você que vai ouvir, muito bom. Que Deus abençoe sua vida poderosamente na prática da palavra. E você que chegou agora, você escuta essa live, vou deixar gravada. E escuta a de ontem, assiste a de ontem, que foi tremenda. Curte ela, compartilha. E escuta quantas vezes você quiser, que é bênção. Quanto mais aí você escutar, mais é segurança para as nossas vidas. Amém? Amém? Deus abençoe, vou ficando por aqui. Fica ligadinho, porque a qualquer momento eu tô entrando, não importa o horário. Tá? Amém, Helena. Eu tenho que aprender como é que eu chamo o povo. Eu não sei ainda, benção, que eu tô aprendendo ainda a mexer. Eu tenho que ver como é que chama. Muita gente diz, manda uma mensagem pra mim, mas eu não sei como é. Eu vou aprender. Fica ligadinha aí enquanto eu não aprendo. Amém. Belém do Pará, que bênção, irmã Helena, amém. Fique ligadinha aí, viu? Assista. Eu tenho o meu YouTube também, gente. Né? No meu YouTube também tem todas as ministrações rápidas, tem umas mais longas, mas todas edificantes, porque nada veio de mim, tudo veio do Espírito. Tirei um aneurisma há 15 anos atrás, oh glória, milagre do céu, ele faz, ele continua falando, irmã. Ele fez lá atrás, fez na sua vida, faz na nossa. E continua fazendo porque ele é Deus, não é verdade? Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Se não me segue, começa a seguir. Vai no YouTube também. Eu vou até disponibilizar um linkzinho lá nos meus stories no Instagram para vocês começarem a seguir o YouTube, porque tá tudo. Eu tô juntando todas as ministrações, seja pequena ou grande. E de repente entrei, né? Amém, glória a Deus. Escute do início e começa a me seguir, né? Começa a seguir aí. Eu vou botar esse link para vocês também seguir no YouTube, porque no YouTube tá toda concentradazinha, né? Cada ministraçãozinha tem coisas bem curtinhas, mas abençoadas, poderosas que Deus nos trouxe para o nosso crescimento,
né? E você escute, você curta e você transmita para outras pessoas. Porque você fazendo isso, você não está fazendo, não está me abençoando, não. Você está abençoando aquela vida, porque a palavra de Deus é que está gerando. Nada vem da gente, queridos. Né? Amém. Ouviu Deus através da oração. Amém, amém, querida, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, teve corona, teve um AVC, mas está aí contando vitória, dizendo que ele é grande. Veja que amor tão grande do nosso Pai. Glória a Deus, irmã Helena. Todo dia a gente tá entrando, só não tem uma hora fixa. Fique ligadinha, tá certo? Fale comigo no privado, vamos se comunicar quando quiser, tá bom? E também procuro no YouTube, Fabiana Hermes. Que aí é bem, tem 2 YouTube lá, mas tem um que tá ativo. Eu vou mandar um linkzinho, vou disponibilizar no Stories, para vocês entrarem, tá bom? Amém, glória a Deus, milagres, e o Deus do milagre, Ele continua conosco, Ele é o mesmo e Ele deseja fazer milagres. O prazer dele é fazer milagres. Eu sou de Caruaru, Pernambuco, irmã. Eu sou de Caruaru, Pernambuco, tá bom, irmã Helena? Pode falar aí no privado, tá certo? O seu telefone deixa no privado. Ah, já colocou aí, eu vou anotar aqui. Tá certo? Que eu falo com a senhora. Amém. Glória a Deus. Conhecer mais um povo de Deus, né? Ô, glória. A senhora é do Goiânia, né? Não, Pará. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É isso aí. Essas lives, elas têm ido até pro exterior, que é coisa que eu nem imaginava. Eu pensava que ficava só por aqui pelo estado. Mas a glória a Deus, glória, a honra é para Ele, não é verdade? E você pode fazer o mesmo. Você do outro lado aí. Você pode fazer o mesmo. Abra sua boca para falar do Senhor. Propague o evangelho, né? Declare para outras vidas. Porque é para isso que estamos aqui na terra, queridos. Para falar desse amor, para falar do amor do nosso Pai. Amém? Amém? Vou ficando por aqui. Deus é bom. Ah, do Pará, irmã Helena. Eu vou lhe adicionar para a gente se falar, tá bom? Sejam abençoados na prática dessas verdades. Amém, glória a Deus. Pois a senhora vai começar a nos seguir aí para acompanhar junto com o que o Espírito Santo de Deus quer. Amém? Vou ficando por aqui. Sejam abençoados e até a qualquer momento, queridos. Fiquem ligadinhos, porque da gente não sai nada, mas dele sai tudo. E ele habita em nós. Ele mora no nosso espírito. E o Espírito Santo habita dentro de nós, né? E ele conta com você também. Ele conta comigo e com você. Entende? Ele conta com você. Amém? Estejamos disponíveis. Estejamos disponíveis para Ele fazer em nós e através de nós. Amém? Então, olha, não esquece. Pega a tua espada e começa a desejar ler cada dia mais. Porque através dela aqui, olha, lida, meditada e praticada é que vai gerar na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. Até a próxima, gente. Amém. Beijo no coração.